Evangelho de João, capítulo 15, verso 14. É gostoso louvar, né? Mas se nós for no embalo aqui, nós vamos fazer o culto inteiro só de louvor, né? Amém? Capítulo 15, verso 14. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Amém? Peça a Deus para a palavra falar no teu coração nessa noite. Amém, Jesus? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós entramos na tua presença agora e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Pai, fala conosco, nos ensina e nos orienta naquilo que devemos e precisamos aprender na noite de hoje, Senhor. Eu te peço agora, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, pode sentar. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Quem que está assim com Deus? Tem alguém que não está assim com Deus? Está todo mundo assim? Está assim, mano, aí? Está todo mundo assim com Deus? Eu marquei algumas coisas hoje para a gente falar um pouquinho, né? Estudar um pouquinho a respeito de ser amigo de Deus. A palavra de Deus aqui no versículo 14, ele diz assim: Vós sois meus amigos se fizeres o que eu vos mando, ou fazeis o que eu vos mando, né? Então, para nós sermos amigos de Deus, é necessário algumas coisas, é necessário um procedimento diferente aí. Primeiro, precisamos conhecer a Deus. Nós não podemos ser amigo do Senhor sem conhecer a Deus. E para nós começarmos a conhecer a Deus, nós precisamos aprender a ouvir da sua palavra, né? Entender o que Deus tem para nós, qual é o interesse de Deus conosco, o que Deus tem para nós. Quer dizer, nós temos que procurar chegarmos a Deus cada vez mais. Isto é, termos uma relação especial com Deus, uma relação diferente dessa que nós temos um com o outro, uma relação bem diferente, né? Procurar conhecer a Deus, e conhecer a Deus é conhecer o poder que há em Deus, porque Deus, ele em tudo Deus é poder, em tudo Deus é amor, em tudo Deus é sublime, e em tudo Deus é poderoso para todas as coisas. Então nós precisamos aprender a conhecer a Deus, ter uma relação com Deus diferente. Tem pessoas que acham que para orar precisa aprender a orar. Irmão, ninguém aprende a orar. Ninguém. Nós oramos com um sentimento. A oração decorada a gente aprende na Igreja Católica. Sabe? Eu também já fui católico, eu sei como é que é. A Igreja Católica você aprende a decorar a tua oração. Que lá não chama-se oração, chama-se reza. Por que é reza? Porque é um decreto já escrito pela Igreja Católica. Então, tem um papel lá, você reza sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Isso não é orar. Orar é você expor o teu sentimento a Deus. É você conversar com Deus, é você ser sincero com Deus naquilo que você precisa, não só para você, como para a tua família, ou aquilo que você necessita. E você tem que ser sincero naquilo que você fala com Deus. Não é com palavras bonitas que você vai dizer assim, comover o coração de Deus, não. É quando você é sincero naquilo que você conversa com Deus. E na tua fé que você tem com Deus também, né? Você tem que ser sincero, porque, olha, irmãos, a gente pode aqui conversar entre a gente, um enganar o outro, porque a aparência engana, né? Às vezes a pessoa diz assim, nossa, mas é uma pessoa tão bem apresentável,
Mais ou menos que nem aconteceu com a Tânia, né? Viu o rapaz, era bem apresentável, achou que não tinha problema nenhum, o rapaz era um pilantra. Então, hoje a gente pode enganar um outro conversando. Agora, Deus não tem como, porque antes de nós falarmos, Deus já sabe as palavras que vai sair da nossa boca. Antes de nós pensarmos, Ele já sabe aquilo que nós vamos pensar. Então, não tem como enganar Deus. Então, nós temos que ser sinceros. Se você está passando por alguma coisa, e você está tendo dificuldade até de crer naquilo que Deus fala, não adianta você querer enganar Deus. Não, Senhor, olha, eu creio no Senhor, papapá, mas lá dentro do teu coração, não, mas eu não estou botando muita fé nisso. Seja sincero com Deus. Senhor, está faltando fé para mim crer em tal coisa. Está faltando fé para mim entender. Me esclarece. Aí Deus vai te esclarecer. Ele vai abrir teu entendimento, né? A palavra de Deus diz no livro de Lucas, de que os discípulos seguiram Jesus durante 3 anos. 3 anos eles serviram a Jesus. E quando o Senhor já estava para subir aos céus, os discípulos estavam perdidos. Porque Jesus estava para subir aos céus e eles ficaram pensando, e agora? Jesus vai embora, nós vamos ficar sozinhos aqui sem saber o que fazer. Então Jesus abriu o entendimento deles, para que eles pudessem compreender, entender as Escrituras, isso é, entender a palavra do Senhor. Qual era o objetivo de Deus ter vindo à terra, ter morrido, ressuscitado no 3º dia, ir embora, preparar um lugar para receber todos nós. Eles não tinham entendido ainda. Então, quando você não entende alguma coisa, você pode falar com Deus, chorar nos pés do Senhor, clamar, Senhor, eu não entendi isso aqui, me explica, me orienta. Usa alguém, usa qualquer coisa, Senhor. Porque Deus, quando Ele quer te orientar, te ensinar, Ele vai usar um meio para te ensinar. Aconteceu com a irmã ali, né? Quando a irmã estava ali perdida, sem saber, Deus deu até os versículos, tudo certinho para a irmã entender. Irmãos, quando Deus quer fazer com que você entenda, e quando você busca, Senhor, eu quero entender, Ele usa até um animal para você entender. Eu estou falando sério, não estou brincando não. Ele usou um burrico no passado. Ele usa até um animal para você entender o que Ele quer. Mas você tem que pedir, tem que conversar com Ele. Então, ser amigo de Deus é ter uma relação diferente com Ele, é conversar, é ter muito diálogo com Deus, é conversar muito com Deus. Existe hoje algo assim que as pessoas pensam que orar a Deus é a hora que você vem à igreja, dobra o joelho e fica blá 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 blá. Não, não é isso aí. Claro que também é, mas não é isso aí especificamente. Orar a Deus é falar com Deus o tempo todo. Você está no supermercado comprando o que você precisa, arroz, feijão, açúcar, café, e você está ali, o Senhor, me ajuda nessa compra aqui, Senhor, porque eu não posso gastar além do que eu posso, do que eu tenho aqui. Me orienta para que eu compre a coisa certa, para que eu compre o alimento certo, para que não falte. Irmãos, aí a pessoa diz assim, não, mas aí eu não estou orando, eu estou falando à toa. Não, você não está falando à toa. Você está conversando com Deus, e Deus vai te orientar. De repente você ia comprar 4 latas de óleo naquela hora, mas você não vai precisar naquele momento, então Deus não compra uma só, deixa para comprar o açúcar, que se esquecer de comprar o açúcar, chegar em casa sem o açúcar, né? Coisas assim. Então nós temos que conversar com Deus o tempo todo, o tempo inteiro, o dia inteiro, se for possível, sempre conversando com Deus, e Deus vai te orientando. E quando Deus vai te orientando, você vai adquirindo fé nas palavras de Deus. E adquirindo fé nas palavras de Deus, você passa então a ter um conhecimento de Deus, uma relação com Deus. E essa relação que você passa a ter com Deus, você passa então a ser amigo de Deus. Aqui no livro de Efésios, se os irmãos quiserem acompanhar, né? Capítulo 3, verso 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é poderoso para te dar tudo além daquilo que você espera e o que você precisa. Se você precisa de uma bênção X, você nem faz ideia, Deus está preparando uma maior para você. Então, tudo que você busca conversando com Deus,
porque Deus conhece você. A palavra de Deus diz que, irmãos, não tem aonde a gente vá que Deus não esteja junto olhando para você. Se você for lá no fundo do mar, não, aqui Deus não vai me ver, né? Pega um submarino desses, submarino potente que tem aí, esqueci agora, como é que você fala, né? Nuclear, né? Que vai lá bem fundo, né? Aqui Deus não tem problema, Deus não me vê, Ele tá lá junto contigo. Agora eu vou pegar um foguete e vou para a lua, lá Deus não me vê, não, Ele está lá com você. Até no trajeto para você ir e voltar, Ele está junto. Então não tem como. Então, se você conversar com Ele, irmão, pode ter certeza que Ele vai operar coisas grandes, como diz aqui no livro de Efésios. Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, né? Além daquilo que pedimos, além daquilo que você pede, né? O que você pensa. Tudo Deus é poderoso para te dar. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 9, está escrito assim: mas as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que eu amo. Então aquilo que você não ouviu falar, e também não viu, é o que Deus tem preparado para você. Às vezes até teus pensamentos que você acha que são grandes, eu já vi pessoas dizer assim, eu tinha um sonho de tal coisa, mas é grande demais para mim, não é isso? Às vezes que acontece, mamãe? Eu tinha um sonho de fazer ou ser tal coisa. Não, mas é muito grande para mim. Deus ri de você, irmã, porque Ele tem coisa muito maior para você ainda. Muito maior. Então, quando você começa a buscar esse conhecimento no Senhor, e começa a conversar com Ele, e ter uma relação mais afetiva com Deus, você vai se tornando amigo de Deus e vai conhecendo, então, aquilo que Deus tem para você. Vai avivando a tua fé, né? E vai entendendo qual é a vontade de Deus sobre a tua vida. Ser amigo de Deus é ser amigo dos teus irmãos também. Hoje, existe um problema sério, porque hoje tem muitas pessoas que criticam os seus irmãos, muitas vezes pela aquilo que ele está fazendo de errado. Irmãos, nós temos que ajudar muitas vezes os nossos irmãos em oração. Você pode até comentar muitas vezes alguma coisa com um irmão ou outro está fazendo de errado, mas colocar o dedo sobre ele muitas vezes não vai resolver. Você vai resolver quando você ora, quando você busca por ele. Senhor, abra o entendimento dele, para que ele possa entender e compreender. Eu já falei aqui, já dei no curso, já falei algumas vezes. Existe um demônio chamado Enxu Escama. Esse demônio tranca a visão e tranca a audição da pessoa. A pessoa não vê e não ouve. Ele, quer dizer, naturalmente ele está ouvindo e está vendo, né? Só que quando chega coisas que seria para abrir a sua mente, para ele ter entendimento, o espírito tranca. E quando é para ele ver milagres ao seu redor que Jesus está fazendo, ele também tranca a visão. Então a pessoa acaba não vendo e nem ouvindo, só vê e ouve aquilo que ele quer. E às vezes tem pessoas que dizem assim, não, mas isso aí não existe. Irmão, eu orei por um homem em Santa Catarina que ele colocou acho que uns 2 metros de língua para fora. E arrastava no chão e lambia o chão assim, ó. Tem gente que diz assim, não, mas não existe. Existe. A esposa dele, ela andava assim, ó, encurvada assim, uma moça bonita, uns 30 e poucos anos, tinha um salão de beleza que ele montou para ela, um salão de última geração, tinha de tudo que se pensar no salão tinha ali, e ela andava assim. Ele é gerente do Banco do Brasil, e eu fui orar por ela, e coloquei a mão na cabeça dela, expulsei o demônio que estava nela. Nós ficamos, acho que, mais de 1 hora, irmão, esperando sair demônio. Mais de 1 hora. A pastora que estava comigo, ela dizia assim, pastor, é incrível isso. Eu falei para ela assim, coloca a tua mão no peito dela para você ver o que acontece. A mão dela vermelhou como se estivesse pegando fogo. Ela dizia assim, vai queimar minha mão. Eu digo, não vai, fica tranquilo. A mulher jogava demônio para fora, fazia assim, ó. Mais de 1 hora.
Quando terminou, ela levantou e andou e corria dentro da casa dela, de um lado para o outro. Se no caso a gente não tem conhecimento das coisas de Deus, o que Deus pode fazer, aquela mulher estaria daquele mesmo jeito. Quando nós buscamos conhecimento de Deus, nós buscamos entender que aquilo que o Senhor faz e fazia no passado, Ele continua fazendo hoje, através de você. Eu já vi pessoas dizer assim, mas Jesus operava muitos milagres, mas isso era com os discípulos, o tempo dos discípulos. Irmãos, que diferença tem os discípulos de você no dia de hoje? Tem alguma diferença hoje de você olhar Pedro, olhar Tiago, olhar João, que era discípulo de Cristo, e hoje? Não há diferença nenhuma. Existe diferença hoje do apóstolo Paulo para algum de nós hoje? Também não existe diferença nenhuma. Qual é a diferença? É que eles se chegavam mais a Deus, buscavam mais conhecimento, se colocavam mais perto do Senhor, procuravam conversar mais tempo com Deus. Porque quando se conversa com uma pessoa, você passa a conhecer essa pessoa. Você passa a conhecer. Se você conversar bastante com Deus, você vai conhecer muito a Deus. Se você ora pouco, isto é, conversa pouco com Deus, você vai ter pouco conhecimento das coisas de Deus. E tendo pouco conhecimento das coisas de Deus, você passa a ser um alvo na mão dos espíritos. Os espíritos imundos, eles aproveitam a tua ignorância, aproveitam quando você não tem muito conhecimento para te enganar. Para te enganar. Porque ele sabe que você não procura conhecer muito. Ele sabe quando você tem medo de conhecer. Irmãos? Tem pessoas que têm medo de conhecer a verdade. Tem medo de parar para ouvir. Não quero nem ouvir. Então ele prefere continuar na ignorância. Ele prefere continuar no sofrimento, mas não quer ouvir. E se ele não quer ouvir, ele vai ser o quê? Um alvo na mão de Satanás. Satanás e os seus demônios vão fazer o que querem na vida dessa pessoa. Agora, Deus tem tudo e mais um pouco para nos dar. Sempre além daquilo que você espera receber. Né? Tem pessoas que dizem assim, mas eu tenho pedido a Deus, eu tenho feito um pedido a Deus, e parece que Deus não tem me ouvido. Irmão, Deus ouve sim. O problema é muitas vezes de como você conversa com Deus. De que maneira você tem se colocado para ouvir a voz de Deus. Olha, irmãos, eu vejo de que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Deus nos dá. Agora tem coisas que Deus também não dá. Tem coisas que Deus não dá. O que é aquilo que Deus não dá? Aquilo que vai causar dano para você. Às vezes você está pedindo, e ele diz assim, eu não vou dar. É a mesma coisa. O Danielzinho que está no colo do Daniel lá, diz assim, pai, agora me dá a chave do carro que eu vou sair. O Daniel vai dar? Não vai dar, irmão. Por quê? Porque o Danielzinho não tem tamanho, não tem idade, não sabe, não pode dirigir. Ele não vai ganhar, pode pedir, pode chorar que não vai ganhar. É mais ou menos o que acontece conosco. Tem coisas que nós estamos pedindo e Deus vai dizer assim, eu não vou te dar. Tem coisa que Deus vai dizer assim, aguarda um minutinho que eu já te atendo. Esse minutinho pode levar um tempo. Né? E tem coisas que Deus se apressa em te dar. Agora, para que você venha entender isso, você precisa o quê? Começar a conversar com Deus sempre. E principalmente, ser amigo dos teus irmãos aqui na terra. Das pessoas que servem a Deus. Das pessoas que fazem a vontade do Senhor. Quer ver um exemplo? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 44 até o 47, fala que todos aqueles que acreditavam, que tinham fé no Senhor, eles já não tinham mais amor nas coisas deles. Para eles tudo era comum, tudo em comum. Um ajudava o outro. Chegavam a vender até os terrenos, as casas que eles tinham para se ajudar mutuamente. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso, mas eles chegaram a esse ponto. E diz a palavra lá no livro de Atos dos Apóstolos que não faltava nada para eles. Nada. Tudo que eles queriam vinha na mão. Por quê? Porque eles tinham tido um entendimento com Deus. Irmãos,
Deus não vai deixar faltar nada para você, desde que você tenha um entendimento sincero com Deus. Quer ver uma coisa séria, irmãos, que acontece com muita gente? É não ser dizimista. Eu prego muito pouco sobre o dízimo, os irmãos sabem disso aqui. Se alguém dizer assim, o pastor vi pregando dízimo, oferta, vocês podem dizer, porque você sabe que não. Eu prego muito pouco sobre dízimo. Porque eu acho que a maior parte aqui já sabe, entende o que é dízimo. Mas se você não for um dizimista fiel, você não for um ofertante fiel à casa de Deus, você não está sendo amigo de Deus. Primeiro, você está sendo um inimigo de Deus. O que é inimigo de Deus? Você está roubando a Deus. A Bíblia fala, no livro de Malaquias, e tem até uma pergunta, no que nós roubamos o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Se eu tenho uma pessoa do meu lado que me rouba, eu vou dizer para o irmão do seu, essa pessoa é gente boa, me rouba todo dia. É meu amigão. De que jeito? Dízimo e oferta, irmão, isso é algo muito importante para as pessoas serem amigos de Deus. Mas Satanás, muito espertinho, ele bota na mente da pessoa, não dê dízimo, não dê oferta, porque você está dando para o pastor vai viver bem o teu dinheiro. No livro de Hebreus, no capítulo 13, fala a respeito da responsabilidade dos pastores. Se o pastor pegar o dinheiro da igreja e gastar em coisas que não são corretas, não são certas, pode ter certeza de uma coisa, você vai ser ricamente abençoado. Pastor, mas e o dinheiro que foi gasto ilicitamente? O pastor vai prestar conta dele um dia. Está vendo? Por que Deus deixou dízimo e deixou oferta? Primeiro, não tem como fazer a obra sem dinheiro. Não tem. Nós vivemos num mundo que não tem como. De que maneira você vai abrir uma porta? Ontem o irmão Dirceu pregou lá na igreja, lá do Abranches. O irmão está comigo desde o começo, né? Eu não sei, mas creio que de repente até o irmão Dirceu vai acabar assumindo aquela igreja. Ontem nós estávamos comentando sobre isso. E ele sabe a dificuldade lá, né? Não tem quase ninguém, tem pouquinha gente, não é que nem aqui. Já tem um volume maior de pessoas, né? Tem um aluguel para pagar. Chegou no dia, o irmão do Senhor já cansou de estar lá comigo no dia. O que acontece no final do culto? Terminou o culto, a dona desce com o recibinho na mão. Se tiver o dinheiro, não tem, tem que dar um jeito. Não tem? Ela já está com o recibo pronto. Até com o talão da luz, ela já desce com o talão pago, né? Daqui, pastor, já paguei, me dá o dinheiro. Como é que você faz agora? Não tem que vir dinheiro de algum lugar? Tem que vir. Se você é amigo de Deus, você tem que se conscientizar disso. Eu preciso ser ofertante, ser dizimista. O que o pastor vai fazer não interessa. O importante é que eu fiz a minha parte com Deus e Deus vai me abençoar. E a palavra de Deus vai além. O Senhor diz assim, que Ele vai repreender o devorador sobre a tua vida. E vai fazer com que bênção sem medida venha para você. Ele vai abrir a janela dos céus e vai derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Mas o meu dinheirinho que foi embora e o pastor gastou, foi para a praia gastar. Coitado do pastor, não vai nem na esquina, né? Não tiro férias nunca. Mas vamos dizer assim, né? O pastor foi para a praia gastar todo o dinheiro da igreja, né? Não interessa, irmão. Pastor vai ter que se virar com Deus depois, né? Mas você vai receber bênção sem medida, porque Deus vai derramar bênção sem medida sobre você. Deus vai abrir a janela dos céus e dizer, esse é meu amigo. Porque quando nós damos o nosso dízimo, a nossa oferta, nós estamos ajudando a obra de Deus crescer. Então você está ajudando irmãos que estão precisando. Quer dar um exemplo, irmão? Veja aqui uma coisa. Hoje a irmãzinha ali é a mais nova, né, membro da igreja, é ali o filho. Se essa igreja não tivesse com as portas abertas, talvez ela não tivesse aqui. Talvez ela estivesse na ignorância da idolatria ainda. Era uma alma perdida. Aí você diz assim, não, mas eu não ajudei que ela venha. Ajudou sim. Se você não fosse dizimista, ofertante, a igreja talvez não tivesse com a porta aberta.
Os irmãos estão entendendo, irmão? Talvez as pessoas não conseguem entender, e eu vou para o bairro do Abranches, abro a Carmen lá dentro, pego o meu carro, quando o senhor irmão Disseu, vou até quase Tamandaré, pego uma família, ou eu, o irmão Disseu, trazemos para a igreja. Mas pastor, que vantagem tem isso? É uma família que nós estamos levando para Deus. E se eu não vou buscar, não, eu vou gastar gasolina, vou gastar pneu do carro. Aí Deus diz assim, então para que você quer carro? Então eu vou tomar teu carro também, você não precisa. Se Deus tem me dado condições para manter um carro, para manter gasolina, para manter as coisas, por que eu não vou ganhar uma alma? É o que o irmão Daniel faz de vez em quando, chega a Kombi aí lotada, né? Agora dizendo, não, sabe da coisa? Eu não vou guardar minha Kombi para mim, não vou levar ninguém, né? Deus diz assim, eu não preciso de Kombi também, eu vou tirar as duas. Não é verdade, irmãos? Ser amigo de Deus é fazer a vontade do Senhor. E se nós fazemos a vontade do Senhor, o Senhor então vai abrir as portas para alcançar você. Abrir as portas para abençoar a tua vida. Agora também não adianta nada você dizer, se eu sou amigo de Deus, mas não venho à igreja. Ou não quero vir à igreja. Irmão, isolado, você não vai ser amigo de Deus. Não adianta. Não venha ninguém metido a besta dizer que é inteligente, é sábio. Eu fico dentro de casa, mas eu glorifico e Deus me vê e Deus tem que vir atrás de mim. Deus não vai atrás de você, você não vai glorificar, não vai ser coisíssima nenhuma. Você tem que congregar. A palavra de Deus diz é congregar. Estar junto dos irmãos, louvando, glorificando, buscando, acendendo a chama da fé. Você não pode esquecer. Pode esquecer que você não vai alcançar nada, né? Nós temos que viver junto. A palavra de Deus diz que nós temos que congregar, fazer a vontade do Senhor. Aqui no livro de Salmos, capítulo 119, verso 35, diz assim, isso é aprender a palavra do Senhor, né? Fazer a vontade do Senhor. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer, e não prazer nas coisas do mundo. Ser de Deus é ter prazer nas coisas de Deus. Ontem o irmão Dirceu pregou algo lá sobre salvação. Ele falou uma coisa séria. Hoje as pessoas estão mais ligadas ao computador, à televisão, uma série de coisas, e esquecem de vir buscar o conhecimento, de congregar, de ouvir e criar fé em Deus. Computador hoje, irmãos, é uma maravilha, é uma coisa assim, né? Esplêndida hoje. Mas computador para você olhar e sair de lá e vir para a igreja orar. Hoje existe tanta imundícia nesse computador hoje, o meu irmão Disseu pregou ontem, né? Tanta coisa, que se a pessoa der lado, ele vai se afastar de Deus rapidinho. Computador é uma grande, vamos dizer assim, uma grande bênção, mas é uma grande maldição também. Porque tem tanta mentira em computador. Eu já vi tanta coisa, irmãos, no computador, falando mal de cantores, falando mal de pastores, falando mal disso, falando mal daquilo. A palavra de Deus diz bem claro. Os discípulos chegaram para o Senhor e falaram, Senhor, há um pessoal, eu vou até simplificar para vocês entenderem. Tem um pessoal ali expulsando demônio no seu nome. Nós vamos parar ele já. Jesus falando, não, aquele que não é contra mim, né? Deixa eles fazer a obra. E hoje, a internet hoje está só para criticar os irmãos que estão fazendo a obra. Só para criticar. Só para confundir. Só para tirar atenção. Só para atrapalhar a tua mente. E o verdadeiro amigo do Senhor não vai atrás de blá blá blá, de conversa furada que tem computador, tem televisão, tem na rua, tem no céu onde. O verdadeiro amigo de Deus senta, abre a Bíblia, Jesus, vamos bater um papinho aqui, vamos conversar. Vamos. Como é que Jesus conversa com você? Você conversando com ele, ele vai tocando no teu coração. Aí Jesus diz assim, abra lá a palavra lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 14, aí você olha lá.
Como é que você vai ser amigo do Senhor? E Deus coloca para você. Deus colocou para a irmã que não conhecia a Bíblia. E não colocou um versículo, colocou 2 capítulos para ela ler. E colocou o quê? Exatamente o que ela precisava ver. Foi isso ou não foi? Está vendo, irmão? Agora, não, mas eu vou ficar vendo o que o fulano ciclano falou na internet, fulano ciclano falou não sei aonde, fulano ciclano falou não sei aonde. Sabe onde que você vai parar com isso? No inferno. É realidade, mas eu não tenho muito freio na boca, não. Você quer ser amigo de Deus? Vem ouvir o que Deus tem para você. Vem aprender o que Deus tem para você, né? Venha ver o que Deus quer contigo. Porque quando você se afasta dos prazeres das coisas do mundo, para ter prazer nas coisas de Deus, você se torna amigo do Senhor. No livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 4, né? Você vai ver que você tem que largar as coisas do mundo para você realmente ser amigo do Senhor, né? Se constituir amigo de Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então larga as coisas mundanas. Larga as coisas do mundo. Ontem o irmão do céu pregou pesado sobre isso. Larga as coisas do mundo, irmão. Larga as coisinhas do mundo. As coisas do mundo é boa, é maravilhosa para enganar cada um de nós. Mas nós vivemos nesse mundo, pastor, como é que eu vou fazer? Claro, você vive no mundo, mas não precisa ir atrás dele. Você vive no mundo, mas não precisa ser enganado por ele. Busca as coisas do Senhor. Aqui em João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As coisas do mundo afastam nós de Deus. O amor de Deus não vai estar naqueles que amam o mundo. Se você ama Deus, quer ser amigo do Senhor, procure se apegar cada vez mais às coisas de Deus. Se quer ser abençoado, se quer receber bênçãos, se quer ver as coisas começar a acontecer, não adianta você ficar aí todo dia, vida, azar, nada dá certo, que adianta, não vale a pena, vou largar. Isso é para frouxo. Eu sou de Jesus. E quando o cara resolveu alguma coisa, eu vou conversar com quem? Com o dono da bênção. Senhor, a coisa está feia. Você está pensando que eu não converso com Deus assim, irmãos? Quando eu estou meio sem dinheiro, as coisas estão apertando, eu estou cheio de problemas, Senhor, faz um vale que a coisa enfeiou. Eu estou cansado de falar aqui, irmão. Quantas vezes eu fui no banco, chegar lá, tem dinheiro no banco, eu não sei nem quem mandou. E também não procuro saber quem foi. É verdade. Eu tenho muitas pessoas que me ajudam aí fora, os irmãos nem fazem ideia dos trabalhos que eu faço fora. E pessoas muitas vezes, pastor, deixa no tua conta que eu vou te mandar uma oferta para você para te ajudar. Eu nem sei quem mandou. Às vezes eu estou com a corda no pescoço, Jesus faz um valinho. Esses dias a Carmen me deu risada. Eu falei, Carmen, dá uma passadinha na caixa que eu acho que deve ter um vale lá. A Carmen me deu risada. Chegou lá, ela falou, adivinhe quanto? Eu estava precisando de uns R$200, tinha R$850 lá. Meu irmão, seja amigo de Deus. Amigo de Deus. Já imaginou se eu ficasse ali olhando o computador, a televisão, fulano que falou? Eu não ia receber nem R$8,50. Eu procuro falar com Deus, irmão. Jesus faz um valinho que a coisa está feia. Estou precisando de ajuda. Eu converso com Deus como eu estou conversando com vocês. Estão pensando que eu fico, Deus maravilhoso, Abapá, Criador do céu e da terra. Para que isso? Aí se a pessoa é doido, não sou doido não, irmão. Eu sou o que eu sou. Eu converso com Deus do jeito que eu sou. Jesus, coisa está feia, Jesus. Eu preciso de um troco aí. Me dá uma forcinha e faz um vale. Ele não é meu amigo? Não tem que conversar com ele numa boa? Ele faz. Faz, irmão. Está vendo? O que é os espinhos? É as coisas do mundo. Você recebe a palavra de Deus com o maior carinho do mundo. Mas daí vem as coisas do mundo e
abafo. Daí você perdeu o fio da meada, perdeu as coisas de Deus. Eu tenho falado aqui na igreja, os irmãos podem notar que a nossa igreja é uma igreja bem consciente. É uma igreja assim de pessoas que sabem o que querem. Não é uma igreja do oba-oba, não. Eu tenho falado assim, e tenho falado sério a respeito disso. Hoje, eu não tenho nada contra ministério nenhum, não tenho nada contra a igreja de ninguém, cada um comanda a sua casa do jeito que quer. Não tenho nada contra ninguém, mas eu estou falando a respeito do nosso ministério. Há ministérios hoje que acham que deve fazer tudo que o jovem gosta para ganhar o jovem. Nós temos que deixar o jovem tocar rock na igreja para ganhar o jovem. Nós temos que deixar o jovem tocar, como é que se diz? Funk na igreja para ganhar o jovem. O jovem tem que fazer isso, fazer aquilo para mim ganhar o jovem. Irmão, está tudo errado. Tudo errado. Para você ser de Jesus, você tem que modificar. Não é a igreja que tem que modificar para você, porque Jesus não vai modificar nunca. A palavra de Deus diz assim: eu sou o que sou. Não vou mudar nunca, não mudo. O próprio Deus falando no livro de Malaquias, eu não mudo. Se ele não muda, quem que tem que mudar para ser de Jesus? Eu e você. Então esse negócio de eu tenho que mudar, eu tenho que permitir, eu tenho que fazer tudo para ganhar o jovem. Irmão, se o jovem não quiser nada com Deus, ele vai para o inferno, porque dependendo de mim, ele vai para o inferno. Pastor, você está doido? Eu não sou doido. Eu estou aqui para pregar a verdade. Você quer de Jesus, você vai ter que mudar. É você que tem que mudar. Se você não mudar, você não vai ser salvo. Então somos nós que temos que mudar. Não adianta agora eu aceitar erros para ganhar a pessoa. Não, eu tenho que aceitar o irmãozinho, porque se eu não aceitar do jeito que ele é, nossa, eu vou perder essa alma. Não, vai ele, todo mundo para o inferno, porque eu estou aceitando o erro. Eu não aceito o erro. É o que é. Você quer servir a Deus, você tem que mudar. Você quer ser amigo de Deus? Quem tem que mudar é você. Um dia eu tive que mudar, por que você não pode? E não pense que eu era fácil, não. Não era fácil, não, irmão. Não era fácil, não. E eu tive que mudar. É verdade, eu estou falando que não era fácil. Minha sogra está ali, minha mãe está ali, minha esposa está aqui, minha cunhada está aqui. Sabe como é que eu era? Eu era difícil. Eu tive que mudar. O dia que Jesus falou assim, Ricardo, vamos bater um papo aqui, vamos ser amigos. Eu falei, Jesus, demorou, vamos ser amigos, vamos sentar e vamos prosear. E tornamos-se amigos. Mas só que o que aconteceu primeiro? Eu tive que mudar. Você quer ver como é que eu conversei com Deus? Eu tinha bar nessa época. E um dia eu fui para a igreja, eu tomei, o que eu pude tomar de cerveja, eu tomei naquele dia. Aquele dia eu fui tomar uma decisão. Senhor, hoje eu tomo uma decisão de te servir ou não. Mas, hoje eu tenho uma conversa séria. Tá aqui, o irmão Valmir era meu cliente no bar. O irmão Valmir gostava de tomar uma pinguinha, ficava 2 horas com uma pinguinha, lambendo que nem gato. E daí, o pastor Walter também era meu cliente. Aquele bebia mais do que Deus o livre. Aquele comia com farinha. Hoje é pastor. Aí o que aconteceu? Um dia eu tomei tudo que eu pude tomar de cerveja e fui para a igreja. Olha, imagine como é que eu fui para a igreja. Bem alto. Cheguei lá na igreja, dobrei o joelho e falei, Senhor, vamos bater um papo. E a igreja está lá, uma hora louvor, uma oração e pago o culto inteiro. Eu dobrei o joelho e falei, Jesus, vamos conversar aqui hoje. Questão é o seguinte, Senhor. Eu não estou doente. Olha que conversa de louco, é de bêbado, né? Mas eu estava conversando com Jesus, como amigo. Não estou doente. Não estou precisando vir para a igreja. Está lá minha esposa, lá no cantinho lá. Se eu estiver mijando, está lá para ajudar lá, viu? Não estou doente, não estou precisando vir para a igreja, eu estou bem, estou numa boa, né? Não está me faltando nada, tenho dinheiro, tenho tudo, estou tranquilo. Mas só tem uma coisa. Senhor, eu queria mudar minha vida. Se eu tenho alguma coisa para fazer por mim, porque essa vida que eu estou levando também não está boa. Não está boa. Se eu tenho alguma coisa para fazer por mim, então o senhor comece a fazer. Se o senhor não tem, o senhor diga para mim, não tenho nada para fazer para você, Ricardo. Aí o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou voltar para a vidinha que eu estou. Agora, se o senhor tem alguma coisa para fazer por mim, o senhor faz o seguinte, começa a fazer agora, mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido.
Agora, eu sei que o Senhor é Deus, eu não sou nada aqui na terra. Então, quem vai ter que vir até o Senhor sou eu. O Senhor não vai atrás de mim. O Senhor não vai lá no boteco quando eu estou servindo cerveja, a sala para o pessoal conversar comigo. É eu que tenho que vir atrás do Senhor. Então, vamos fazer um trato? Foi assim minha oração. Ensinei o irmão Valmir a fazer isso também. Como o irmão Valmir, quando veio para cá, ele era ateu total. E Deus falou comigo, põe ele na porta. Eu falei, Deus, eu estou ficando louco. Não é Deus mandando fazer isso. E Deus falou, põe ele na porta. Ele era ateu. Hoje ele, ó, há 17 anos que ele está servindo o Senhor comigo. Aí o que aconteceu? Eu falei com Deus, falei assim, Senhor, se eu tenho alguma coisa para fazer na minha vida, começa agora. Eu vou vir para ouvir a sua palavra. E o Senhor começa a fazer o que tem que fazer. Terminei minha oração, levantei, estou satisfeito. Conversei com Deus, está tudo resolvido. Chegava dia de culto, agora vou para a igreja. Vou ver o que Deus tem para mim. Aí um pastor mais louco do que eu sou hoje, que eu aprendi muito com ele, chegou para mim, para o pastor Walter, que hoje é pastor, na época não era, né? Nós saía daqui da época do bar, nós tomava cerveja e ia para a igreja. Olha só como é que é a coisa, irmão. O pastor falou assim, irmão Ricardo, você e o irmão Walter, atendo a porta. Eu botei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus, esse pastor é doido da cabeça. Como é que vai pôr nós dois na porta? Eu não podia dizer não, né? Porque ficava chato. Não, pastor, tá bom, então a gente fica, mas a gente ficava com medo, ficava meio longe da porta, né? Ficava meio com medo. E ele dizia, não, atende a porta aí para mim. Mas Deus estava falando com o pastor. Bota esses dois na porta para eles começarem a aprender. Foi rapidinho, irmãos. Porque foi alguns cultos que a gente tomava uma cerveja para ir para a igreja. Depois que ele falou assim, vocês vão ficar na porta para atender a porta, acabou. Já ninguém mais bebia para ir para a igreja. Por quê? Porque Deus já, mas não, você está na porta, chegou um membro da igreja, você com um bafo de cerveja, então a gente já começou a se cortar. No dia que tinha culto, já ninguém fumava. Só para os irmãos entenderem, eu fumava 4 carteiras de cigarro por dia. Então não vem com história, o caboclo que diz assim, eu não consigo parar de fumar, pastor, não consegue porque não quer. Não consigo parar de beber, não consegue porque não quer. Aí eu já não fumava mais. Hoje eu tenho culto, não vou mais fumar, porque senão eu estou com cheiro de cigarro. A roupa fica com cheiro de cigarro. Eu comecei a me preocupar, já a roupa está cheirando de cigarro, minha boca está cheirando de cigarro, eu cheirando de bebida. Para encurtar a história para vocês, em um ano eu comandava a igreja do Evangelho Quadrangular. Em um ano. Lembra, Angelita? Em um ano eu estava comandando a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu não levei 10 anos, como muita gente que acha, mas eu sou muito novo na fé, pastor. Faz 20 anos que está na igreja, eu estou muito novo na fé, pastor, não consigo fazer ainda. Larga a mão. Um ano eu comandava uma igreja do Evangelho Quadrangular, irmão. E um ano depois eu era pastor, e um ano depois eu estava comandando o ministério. Deus faz. Quer ver Deus fazendo na tua vida? Comece a falar com Deus. Senhor, quero ser seu amigo. Vamos bater um papo de perto. Não tenha medo de conversar com Deus. Não tenha medo. Quem coloca o medo no teu coração é o capeta. Manda o capeta para o inferno, cuidar do inferno dele. Você conversa com Deus. Senhor, vamos conversar, vamos bater um papo, porque eu preciso bater um papo sério contigo. Senhor, a minha vida está assim, 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 eu quero mudança. Vamos conversar, Senhor. Aí Deus vai começar a conversar com você. Aí você vai começar a vir para a igreja. Vocês lembram da oração que eu fiz bêbado lá, irmãos? Senhor, eu vou vir. O Senhor é Deus. O Senhor não vai atrás de mim, sou eu que vou vir. Eu vou vir para ouvir o que o Senhor tem para mim. Foi assim que começou. E quando eu comecei a ir até a igreja para ouvir o que Deus tinha para mim, olha onde que eu fui parar, pastor de uma igreja. Agora, se eu não fosse para a igreja para ouvir o que eu ia ser, um zero virado à esquerda. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, esse negócio de, eu não vou para a igreja, não, porque bebe, então fique em casa e boa sorte no inferno um dia. Porque o que vai acontecer, pastor, você está doido? Não sou doido, irmão. Eu sou franco no que eu falo. Se afaste de Deus e você vai morar com o capeta um dia. Seja de Deus e você vai morar na glória com Jesus um dia.
sirva ao Senhor, seja amigo de Jesus, seja amigo de Deus, porque Ele tem coisas grandes e maravilhosas, coisa que eu tenho ouvido, nunca ouviu, olhos nunca viram, é o que Deus tem preparado para você a cada dia. Amém? Fica de pé agora. Glória a Deus. Fala com Deus aí, do jeito que você sentir. Pastor, eu posso falar tudo que eu preciso para Deus? Pode falar tudo. Tudo que você precisa. Pastor, mas eu estou endividado, posso falar para Deus? Pode. Pastor, eu estou triste, pode falar para Deus? Pode. Pastor, meu casamento não está dando certo, posso falar para Deus? Pode. Tudo o que você quiser. E Deus vai te abençoar. Amém? Feche teus olhos agora, fale um pouquinho com Jesus. Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu entro na Tua presença agora, Senhor. Pai querido, para te agradecer por essa palavra, para te dizer, Senhor, muito obrigado, Pai querido, por aquilo que o Senhor nos ensinou, nos orientou nessa noite. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, eu te peço agora por a igreja, Pai, por todos que aqui se encontram. Pai querido, Deus de poder, a Tua palavra hoje, Senhor, nos falou muito a respeito de sermos amigos do Senhor. Pai querido, eu te peço agora, abra as portas dos céus e abençoa teus filhos, como o hino que a Carmen acabou de louvar, Senhor. A chave de tudo é a oração, a chave de tudo é falar com Deus, é conversar com Deus. Então eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, ouve a nossa oração, Senhor. Ouve, Pai querido, aquilo que teus filhos têm para o Senhor agora. Ouve, Pai querido, o que os teus filhos pedem, que os teus filhos buscam em Ti, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Fala com Deus agora. E eu quero que você comece a falar com Jesus como se estivesse falando com o teu amigo. E vá explicando para ele: Senhor, é isso que eu preciso, é isso que eu necessito. Confesse a Deus seus problemas e se Aleluia, Jesus. o teu caminho de paz e de amor. Aleluia, Jesus. A oração será para você a espada da luta. Com oração Deus opera maravilha. Na oração Deus te fala, Deus te escuta. A oração é a chave para toda saída. A oração é a chave, irmão. É a chave para todas as coisas. A oração é a conversa tua com Deus. Não fique esperando acontecer. Não fique cobrando alguém. Com fervor e mas alegria. fale com o Senhor. Oh, glória a Deus. Que toda tristeza e luta passará. Busque o poder do Senhor todo dia. Que tudo que você pedir, Deus fará. Você vê atenção nesse hino. Sinta prazer em orar na madrugada, com sacrifício de fé e amor. O crente que ora tem gozo na alma, vive com ele o Consolador. A oração será para você a espada da luta. Com oração Deus opera maravilhas. Na oração Deus te fala, Deus te escuta. A oração é a chave para toda saída. A oração será para você a espada da luta.
encontrar. Com oração Deus opera maravilhas. Na oração Deus te fala, Deus te escuta. A oração é a chave pra toda saída.